Doenças cromossômicas, também chamadas de anomalias cromossômicas, são condições genéticas causadas por alterações no número ou na estrutura dos cromossomos. Essas alterações podem resultar em síndromes como a síndrome de Down, síndrome de Turner e síndrome de Klinefelter. Cromossomos são estruturas que contêm o DNA e os genes, localizadas dentro do núcleo das células. As doenças cromossômicas surgem quando há variações no número ou na estrutura dos cromossomos, que podem ser numéricas, aumento ou diminuição no número de cromossomos, como a trissomia 21, ou a monossomia do cromossomo X, estruturais, alterações na forma ou estrutura dos cromossomos, como deleções, duplicações, inversões ou translocações. As alterações cromossômicas podem ocorrer devido a erros durante a divisão celular ou por mutações genéticas. Uma das doenças cromossômicas mais comuns é a trissomia 21, popularmente conhecida como síndrome de Down. Ela é causada pela presença de 3 cópias do cromossomo 21 em vez de somente 2, o que resulta em características físicas como rosto achatado, pescoço curto e também um ligeiro retardo intelectual. A trissomia 21, mais conhecida como síndrome de Down, é uma doença cromossômica causada por um cromossomo 21 a mais que resulta em deficiência intelectual e anomalias físicas. A trissomia 21 causa cerca de 95% dos casos de síndrome de Down. Assim, a maioria das pessoas com síndrome de Down tem 47 cromossomos em vez dos 46 cromossomos normais. No entanto, cerca de 4% das pessoas com síndrome de Down têm 46 cromossomos, mas o cromossomo 21 extra está unido a outro cromossomo, criando um cromossomo anormal, mas não extra. Essa ligação anormal é chamada de translocação. A síndrome de Down foi inicialmente descrita em 1866 por John Langton Down, um médico inglês. A síndrome foi batizada com o nome dele em reconhecimento à sua descrição das características físicas e mentais associadas à condição. Embora outras pessoas tenham descrito características semelhantes em indivíduos com síndrome de Down antes de John, ele foi o primeiro a descrever de forma detalhada e a organizar as características que definem a síndrome. A síndrome, que é causada por uma anomalia genética, a trissomia do cromossomo 21, foi inicialmente chamada de mongolismo, por Down, termo que é agora considerado racista e ultrapassado. Síndrome de Turner, também denominada 45,X ou 45,X0, é uma condição genética caracterizada pela ausência total ou parcial de um cromossomo X. Os sinais e sintomas variam de pessoa para pessoa. Os sintomas mais comuns desde o nascimento são inchaço do dorso, nas mãos e dos pés, pregas redundantes na nuca, no pescoço alado, tórax largo, mamilos invertidos e hipertelorismo mamário. O que pode causar a síndrome de Turner? As causas exatas da síndrome de Turner são desconhecidas, mas acredita-se que ocorra devido a um erro na divisão celular durante a formação dos gametas, óvulos ou espermatozoides, ou na fertilização. A idade avançada da mãe durante a gestação também pode ser um fator de risco. A síndrome de Turner foi descrita em 1938 pelo endocrinologista Henry Turner. No entanto, a base genética da síndrome, que envolve a presença de apenas um cromossomo X em vez de 2, 45X0, foi descoberta em 1959, segundo a Biblioteca Virtual em Saúde, SciELO.
síndrome de Klinefelter afeta homens e é caracterizada pela presença de um cromossomo X extra, XXY. Pode levar a problemas de desenvolvimento sexual, infertilidade e baixa estatura. Síndrome de Patau, a trissomia 13. É uma condição grave que causa uma série de defeitos congênitos, incluindo anomalias cardíacas, defeitos cerebrais e anomalias faciais. A síndrome de Edwards, ou trissomia 18, é uma condição grave causada por 3 cópias do cromossomo 18. É caracterizada por anomalias cardíacas, problemas no desenvolvimento cerebral e outros defeitos congênitos. Importância do diagnóstico. O diagnóstico precoce de doenças cromossômicas é essencial para oferecer suporte e tratamento adequado aos indivíduos afetados. Exames como o cariótipo podem ajudar a identificar as alterações cromossômicas. O aconselhamento genético pode fornecer informações sobre as causas, herança e prognóstico das doenças cromossômicas. Gregor Mendel, considerado o pai da genética, publicou suas experiências com ervilhas, revelando as leis da hereditariedade. Suas descobertas explicaram como características são passadas de pais para filhos. Pesquisadores confirmaram que o ser humano possui 46 cromossomos, organizados em 23 pares. Essa descoberta foi fundamental para o estudo das alterações cromossômicas. O cientista Jerome Lejeune descobriu que a síndrome de Down é causada por um cromossomo extra no par 21, a chamada trissomia 21. Foi a primeira doença genética ligada a uma alteração cromossômica identificada com precisão. Após 13 anos de pesquisa, o projeto Genoma Humano mapeou quase todos os genes do DNA humano. Isso abriu caminho para avanços na medicina genética e no diagnóstico de doenças hereditárias. Em resumo disso, as doenças cromossômicas são causadas por alterações no número ou na estrutura dos cromossomos, resultando em diferentes síndromes e condições que podem vir a afetar o desenvolvimento e a saúde dos indivíduos. O diagnóstico e tratamento precoce são importantes para garantir o bem-estar dos afetados e oferecer suporte aos seus familiares. As doenças cromossômicas, como a síndrome de Down, a síndrome de Turner e outras condições, fazem parte da diversidade humana. Elas não definem quem somos ou nosso valor. Infelizmente, o preconceito e a ignorância ainda levam muitas pessoas a julgarem ou discriminarem aqueles que vivem com essas condições. Vamos promover o respeito, a inclusão e a empatia. Cada pessoa merece ser tratada com dignidade, independentemente de suas diferenças genéticas. Conhecimento é poder. Quanto mais entendermos sobre as doenças cromossômicas, mais podemos combater o preconceito e construir uma sociedade mais justa e acolhedora para todos. Pesquisas mostram que, ao longo de milhões de anos, o cromossomo Y tem perdido genes. Alguns cientistas estudam se ele poderá desaparecer no futuro distante, o que ainda é muito debatido. Existem casos leves de trissomias ou monossomias que passam despercebidas, pois os sintomas são mínimos ou confundidos com outras condições. Essas estruturas protegem o DNA durante as divisões celulares. Com o tempo, os telômeros se desgastam, e isso está ligado ao envelhecimento. Em cada célula do corpo feminino, um dos cromossomos X é inativado para evitar excesso de proteínas. Isso é chamado de inativação do X. Mesmo com o mesmo DNA inicial, mutações mínimas podem surgir ao longo da vida, causando pequenas diferenças entre gêmeos idênticos.